Fala pessoal, meu nome é Diego Souza, esse é nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos trazer muitas informações sobre o Fluminense, pacotão de reforços chegando, jogadores deixando o Fluminense, uma movimentação intensa, né? Entre dia 30 de junho e 1º de julho, o Fluminense, né, encaminhando alguns jogadores já certos que vão sair, outros especulados que vão sair, então muitas notícias, fica até o final desse vídeo. E também, se você não é inscrito ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todos os amigos tricolores, nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo, pois tem muitas notícias. Ontem eu tinha acabado de gravar um vídeo falando sobre o retorno de Johnny Gonzalez pro Fluminense, tudo certo. Postei o vídeo, subi o vídeo, abri o Instagram, notícia: Fluminense encaminha o retorno de Danielzinho, ou seja, mais uma cria de Xerém, jogador que teve passagem pro Fluminense em 2019, retornando ao clube. O Danielzinho, jogador que estava no Bahia, né, desde que saiu do Fluminense em 2019, jogou no Bahia em 2020, 21, 22 e estava agora em 2023 no Bahia, retornando para o Fluminense. E o que eu tenho para falar? Vou tentar falar um pouquinho rápido de cada jogador que está próximo de chegar e cada jogador que uns já estão confirmados as saídas e outros que estão próximos da saída. O Danielzinho acho que vai ser um bom jogador, vai agregar, né, ao Fluminense. Eu vejo ele jogando um pouquinho, talvez como segundo volante. O Diniz gostava de utilizar o jogador assim, né, na primeira passagem dele ali. O meio de campo era Ganso, Danielzinho e o Alan, que hoje estava no Atlético Mineiro e veio para o Flamengo. Então acho que ele vai brigar por vaga ali, provavelmente ali com o Martinelli, com o Alexander. Eu cheguei a ver alguns comentários que ele pode jogar um pouquinho na vaga ali também do John Ares. E eu vejo ele mais jogando como segundo volante ali e dando uma dinâmica legal de jogo, né? Eu também vi alguns comentaristas lá do futebol baiano falando sobre ele, falando que ele sempre foi um jogador muito útil pro Bahia, nunca foi aquele cara acima da média, mas um cara que sempre teve muitas atuações, por exemplo, jogava em uma média de 50 partidas por ano, então provavelmente ele vai chegar para agregar, já conhece o Fluminense, conhece o Diniz, provavelmente esse daí sim, deve ter sido um pedido do Diniz. Parece que quem fez essa negociação foi o Fred, né? O Fred foi, após o Fluminense e Bahia, iniciou essa negociação, convenceu o Mário Bittencourt a trazer o jogador de volta, porque o Mário tinha uma rixa com o jogador pela forma que ele saiu em 2019, e ele está de volta ao Fluminense. Acredito que esse chega assim para somar. Muito provavelmente os caras que estão chegando já vão estar à disposição para o próximo final de semana. Por quê? A janela abre que dia 3 agora, na segunda-feira, então eles vão ter essa opção de escrever os jogadores e já ter jogadores disponíveis para o jogo contra o Inter, dia 9 mesmo, acho que é contra o Inter no próximo final de semana, dia 9, se não me engano. Segundo esse vídeo também, o zagueiro Antônio Carlos, o zagueiro que joga tá jogando futebol, acho que é no Orlando City, se não me engano, joga nos Estados Unidos. O Fluminense também tá muito próximo de anunciar jogador de 30 anos para ser reforço do Fluminense. Por que a gente fala disso? O Fluminense sonhava com o Marlon, que já teve passagem também aqui pelo Fluminense, hoje joga na Ucrânia, joga do Shakhtar Donetsk. Só porque o Marlon tem um salário muito alto, então dificilmente ele vai conseguir rescindir lá, e mesmo que se conseguir, o Fluminense não vai ter esse dinheiro todo para bancar o salário do jogador que recebe muito bem lá fora. Então esse jogador, o Antônio Carlos, que teve passagem por Flamengo, Palmeiras, acho que Corinthians, se não me engano, vai chegar também para esse reforço do Fluminense. Eu vou ser bem sincero, não conhecia, não lembrava muito bem desse jogador, mas pelo que tudo indica vai ser reforço também do Fluminense e chega para compor elenco, porque vamos pensar, o Fluminense perdeu o Vitor Mendes, perdeu o Manuel, porque o Manuel vai ser julgado, provavelmente vai ser suspenso, muito difícil, dificilmente ele não vai ser suspenso. Então, a gente perdeu esses dois zagueiros. Hoje, para a zaga, a gente tem o Nino, que daqui a pouco já faço domingo, provavelmente vai ter proposta para o Nino sair. A gente tem Nino, Felipe Melo e David Braz. Luan Freitas também é outro que está de saída, também vamos falar daqui a pouco. Então a gente tem esses três zagueiros, tem o Felipe, jogador da base. Então o David Braz e o Felipe Melo tem a questão física e o Nino é o nosso único titular absoluto, que joga quase todos. Então você vai precisar de uma reposição, né? Hoje, inclusive, a gente tem um problema, que a gente tem o Fluminense e São Paulo, a gente não conta com o David Braz, não conta com o Nino suspenso. Quem vai ser a dupla de zaga do Felipe Melo? Então, será que vai ser Thiago Santos? Será que vai ser o André também não está fora, não pode com o André para zaga. Então, como que o Diniz vai montar esse time? O Diniz também não fica no banco. Então, o jogo de hoje é muito preocupante, vai ser muitos desfalques. Então o Antônio Carlos deve chegar para compor elenco também e provavelmente acredito que o Fluminense deve ir ao mercado e buscar mais algum zagueiro para poder repor. Né? Primeiro estava buscando para repor a perda do Vitor Mendes, agora vai ter que buscar para repor também, né, para a provável suspensão do Manuel. Então, contando com isso, são três jogadores que o Fluminense está muito próximo, está tudo bem caminhado, que é Danielzinho, Johnny Gonzalez, Antônio Carlos, o Léo Fernandes também, jogador que joga no México, também está tudo quase certo encaminhado, só falta anunciar, e Diogo Barbosa, 5 reforços. Já gravamos um vídeo falando sobre o Diogo Barbosa, tudo sobre o Diogo Barbosa. Já vamos gravar do Léo Fernandes, vamos gravar assim também que for fechado Danielzinho.
Johnny Gonzalez também deu uma pincelada ontem, mas pode tentar fazer um vídeo mais completo, né? E também, com certeza, vamos buscar informações sobre o Antônio Carlos para deixar você muito bem informado desses 5 jogadores que o Fluminense contratou. Agora também jogadores que podem deixar o Fluminense. O Fluminense, o Alan nem foi relacionado para o jogo de hoje, tem proposta de futebol chinês, deve voltar para a China, jogador que já está no Fluminense há um ano e pouco, desde que voltou, não disse a que veio, não conseguiu recuperar algum futebol, não conseguiu mostrar nada, deve ter, se não me engano, 2 ou 3 gols com a camisa do Fluminense apenas. Algumas partidas contra o Fortaleza, por exemplo, muito mal, não conseguia nem correr, porque realmente jogar futebol chinês durante muitos anos, voltar futebol brasileiro é outra rotação, outro nível de jogo, e o Alan perdeu muito isso, então provavelmente está indo para a China, nem foi relacionado para o jogo de hoje contra o São Paulo, e boa sorte para o Alan, jogou bem aqui em Xerém na primeira passagem dele, depois não conseguiu recuperar o bom futebol, então que ele volte para a China e consiga se dar muito bem lá. E outro também que está de saída é um que a torcida falando assim, não aguenta nem ouvir falar, né? Alexandre Jesus, jogador que veio do Cruzeiro. O Fernando Diniz insistia muito a usar o jogador como lateral direito, meia, e o cara não conseguia render de nenhuma forma, coisa que gerava muitas críticas para o Fernando Diniz, né? Porque não utilizava outros jogadores e utilizava o Alexandre Jesus. Também o outro que encaminhou seu empréstimo foi para Tombense, né? Vai ser o reforço da Tombense que joga a Série B. Tomara também que tenha sorte lá, consiga fazer um bom destaque. E se voltar para o Fluminense, volte melhor. Ou se não voltar, que o Fluminense consiga pelo menos conseguir fazer um dinheiro, vender, negociar esse jogador, que também tenha sorte lá. Outro jogador também que está de saída do Fluminense, ele, Luan Freitas, um zagueiro muito promissor que todo mundo falava desde a base de Xerém, não teve pouquíssimas oportunidades no profissional. Eu acreditei que agora fosse a hora dele ter oportunidade, mas o Fluminense encaminhou o empréstimo do Luan Freitas também para o Londrina, mais um jogador de saída, ou seja, uma reformulação muito grande. Chega alguns jogadores vão indo embora, então ele vai jogar a Série B também pelo Londrina. Outro jogador também que pode estar de saída do Fluminense é o Nino. Tem um jornal português que publicou que o Nino está sendo sondado, o Sporting, né, analisa a possibilidade de contratação do Nino. O Nino, que é um bom zagueiro, vem jogando bem, né? E caso venha uma proposta para jogar em Portugal, o Sporting de Portugal, que é uma liga que tem um destaque até um pouquinho melhor, né, do que México, Turquia, times que antigamente falavam muito sobre o Nino, eu não duvido do Nino acabar indo para o futebol português, ainda mais como ele vem atuando, vem jogando bem, vem sendo nosso melhor zagueiro disparado, melhorou muito principalmente a saída de jogo, posicionamento, é o nosso capitão, então a gente precisa ver, né, como que vai ser nos próximos capítulos. Eu acredito que a janela europeia vai começar a aquecer a partir do dia 15 de julho, que os clubes vão começar a vir mais pesados para o Brasil buscando reforço. Outro jogador também que o Fluminense cogita a possibilidade de negociação é ele, John Kennedy. John Kennedy pode acabar deixando o Fluminense. O Fluminense considera aceitar uma proposta de venda do John Kennedy, coisa que eu acho errado. Se traz o Johnny Gonzalez, que está muito, muito embaixo, e perde o John Kennedy, um jogador muito promissor, né? E embora não seja mais nenhum menino, ele deve ter aqui 20, 21 anos, eu acho, mas tem um futuro gigante, brilhante pela frente. O Fluminense deveria manter esse jogador. Já viu, mostra isso jogando na Ferroviária. No Fluminense ainda não conseguiu encaixar tão bem, mas eu não negociaria o John Kennedy nesse momento, né? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. É tentar fazer o pré-jogo nesse vídeo, mas não vai ser possível. O vídeo já está grande pra caramba, não é o nosso padrão no canal fazer vídeos muito longos, mas eram muitas informações que a gente precisava fechar aqui, né? E dar nosso diagnóstico de tudo. Então, devido ao nosso esforço, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos tricolores, ajuda o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe aí, deixa nos comentários se você está gostando dessa reformulação do time do Fluminense e ajuda a gente cada vez a chegar mais longe aí nesse nosso projeto. Saudações tricolores e até a próxima.